Jerusalém estava em festa. Não era qualquer festa, era a festa da Páscoa. A Páscoa para o judeu tinha extrema relevância, grande significação. Era um momento em que multidões se reuniam, muita gente estava aglomerada. Pessoas seguiam e andavam para relembrar um fato histórico inesquecível. A liberdade de um povo escravizado 400 anos por um líder egípcio duro, que parecia não ceder diante de 10 pragas alucinantes que o Senhor colocou para ele. E esse povo se lembrou durante muitos anos e celebra até hoje. Esse era o contexto quando Cristo foi preso. A crucificação de Cristo foi, sem dúvidas, o episódio mais dramático da história. O Calvário não foi um mero acidente, antes cumpriu cabalmente o escrito divino. O plano da redenção trazia Cristo não para protagonizar um papel de um popstar nos moldes de Hollywood, mas para efetivamente morrer em favor dos pecadores. A morte de Cristo na cruz sempre esteve na agenda do céu. Sempre fez parte da predestinação divina. Aquele homem que era conhecido como um profeta, o Rabi da Galileia, aquele que arrastava multidões ensinando, fazendo prodígios e sinais, agora estava diante de uma multidão para olhar assombradamente que ele tinha sido preso e seria executado na pior sentença de morte que alguém pode receber. Se nós pensássemos num paralelo das festas, nós poderíamos dizer que na festa do aniversário do monarca no Reino Unido, que é uma celebração muito grande na Inglaterra, você dissesse assim que tivesse todo mundo reunido na frente do palácio, olha, o primeiro-ministro foi preso porque foi pego num escândalo. Era o mesmo que dizer que no dia 4 de julho, o dia da celebração da independência dos Estados Unidos, você dizer que o presidente americano também foi preso. Era a mesma coisa, ficava todo mundo assombrado. É a mesma coisa de você dizer que na festa do Ano Novo Lunar, ou do Ano Novo Chinês, que nem é só comemorado na China, em vários países do Oriente, como Tailândia e tantos outros, você dizer que o governante Xi Jinping foi preso por corrupção. Ficaria todo mundo atônito. É só um paralelo para vocês se lembrarem do que pode ter acontecido ali em Jerusalém. Era esse o contexto. Iam celebrar a Páscoa. De repente, se viram diante de um escárnio, de um drama espetacular, meu querido ele. Há quem concordasse com a morte de Cristo, e como teve quem fizesse isso. E há quem sentisse, no peso do seu coração, o momento da separação. É preciso dizer que Jesus foi levado a Pilatos. E quando ele chega até Pilatos, pela sua acusação, Pilatos não vê procedência nenhuma nessas acusações. Antes, ele viu um plano travado, entremeado, recheado de inveja dos grandes religiosos judeus. Ele então tenta se esquivar daquilo ali. Eu não quero essa culpa para mim. E ele manda para Herodes Jesus. Herodes, e aí, já veio aí na tua jurisdição? Então você se resolva aí com ele aí. Herodes também meio que não viu nada disso, mas também tentou se esquivar. E aí começou aquele show de impropérios. Tu não é rei dos judeus? Bota aí, escreve aí rei dos judeus. Põe na cabeça dele.
Eu não tenho nada a ver com isso. Aí manda de volta para Pilatos. Não, Pilatos, eu não sei o que fazer com esse cara aqui não. Pilatos, interessante, entre Pilatos e Herodes aconteceu muita coisa. Eles diziam assim, ó, pai, vamos resolver esse problema, a gente dá um açoite e libera este homem. Eu não vi nada demais, esse negócio de rei de judeu, eu não quero saber de rei de judeu. Nós somos o Império Romano. Aí, só que quanto mais eles propunham alguma sentença paralela para Jesus, mais os judeus se inflamavam e queriam o pior. E aí ele disse, não vai dar certo. Então, é o seguinte, nós estamos diante de uma festa. E nessa festa é comum libertar um preso. A gente propõe aí o pior deles aí, né? Para estar preso aí o Barrabás. Bicho é pesado. Aí é bem possível que os judeus se acalmem e troquem Jesus por Barrabás. Lê do engano de novo Pilatos, porque o povo não trocou. Pelo contrário, preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus. Esse foi o contexto. E aí, meus irmãos, Pilatos, contrariando até mesmo sua consciência, entrega Jesus covardemente ao Calvário, ao Gólgota, ao lugar de martírio, caveira, um lugar horroroso. E então se estabelece a via crucis de Cristo. Haja sofrimento. Meus amados irmãos, para que a gente identifique claramente, eu sei que não dá para ver muito ali, mas para que a gente identifique de cara e de início, de que a mensagem do Senhor é evidente de que a cruz e a crucificação e a morte de Cristo era algo predestinado na eternidade. 3 passagens bíblicas nos dizem isso, vocês podem acompanhar na Bíblia, ou nessa exposição um tanto quanto apagada que fica aqui, né? 1 Pedro 1, 18, 20. 1 Pedro 1, 18, 20 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Quando ele diz assim, com efeito, antes da fundação do mundo, ele está dizendo que o Senhor Jesus foi escolhido antes da fundação do mundo para fazer exatamente o que a música descreveu para a gente. Não é mesmo, reverendo Anoaci? Do trigo foi moído. Era o corpo de Cristo que foi castigado, açoitado, uma lança pelo lado. Foi moído. Daí a ideia do pão. É o trigo sendo moído. A uva pisada, amassada, para se extrair o sumo, o suco. Aqui, ó, disposta está a mesa, exposta está a salvação. É essa a representação, era o sangue de Cristo. Foi para isso que foi predestinado, para que ele, o Cordeiro Imaculado, morresse por mim e por você. Apocalipse 13, 8, também diz que a morte de Cristo é uma anunciação da eternidade. Diz o texto de Apocalipse: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós temos uma cronologia, minha irmã Ilse, linear, vista a olho nu. A gente está bem aqui, ó. Mas o plano de Deus é transcendental, é atemporal. Você não consegue saber e definir alguém que é o alfa e o ômega. O escrito da Bíblia diz que desde a fundação esse cordeiro já estava morto. Atos 2, 23.
sendo este, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-os por mãos de iníquos. Esse relato, ele é um dedo apontado para cada um de nós. Os nossos pecados fizeram isso. E você pode olhar a crucificação sob várias perspectivas. A perspectiva narrativa, que você lê a Bíblia e encontra um povo judeu pedindo a crucificação de Cristo, uns romanos aí meio que, o que eu faço? E eu estou fora disso, porque eu nem lá estava, eu não tenho nada a ver com isso, eu não matei Jesus. E você se permite, não é mesmo, meu irmão Manuel, aí no Nordeste afim, a subir um Judas no poste e mandar ver a madeira nele, né? Quem conhece essa história do Judas? Eu nem sei mais se o pessoal ainda está muito inflamado com isso. Mas tem uma coisa interessante do movimento do Judas, meu querido Alessandro. Não sei se você se lembra disso aí. Quando a pessoa pregava um Judas no poste, num bairro, as pessoas saíam gritando, Cíntia, no meio da rua, o nome das pessoas das casas. Mata o Alessandro, tá de pau aí no Adriano. Pega Itamar. Não era assim? Sei quem já ouviu essa história. No meu bairro tinha muito isso. Pega aí Azevedo. Gritou. Sabia que nós somos mesmo os responsáveis por tudo isso? Meu querido irmão, vamos refletir. Nós estamos num dia de Santa Ceia. Para que serve a Santa Ceia? Não é para a gente se lembrar? É para a gente se lembrar, mais uma vez, como disse a música, que da cruz, lugar de morte, foi dali que Jesus gerou a vida. O vinho e o pão que estão nessa mesa da comunhão é um meio de graça, é um meio de vida, é um meio de salvação. Não tem outra forma de se lembrar. A Páscoa era relembrar também a libertação. A diferença foi que o povo não conseguiu entender que o mesmo Deus que os livrou do cativeiro de 400 anos no Egito estava o livrando do pior cativeiro que o homem pode ter, o pecado. E era salvação para a vida eterna. E muitos não entenderam. Vamos seguir adiante. Meus irmãos, mesmo apagadinho, aquele primeiro slide, deixa lá. Queria que você olhasse. Olha a situação dessa aqui, a gente não consegue ver, né? Infelizmente. Mas tem 3 cruzes. A minha filha disse para mim assim: rapaz, eu sempre quis entender por que além de Cristo morrer, ainda tinha que ser do lado de 2 ladrões. Né? Para que esses 2 ladrões? Né? No Gólgota não tinha só a cruz de Cristo, tinha mais 2. Né? E é preciso que a gente reflita sobre a natureza dessas cruzes. A perspectiva da cruz da redenção. A perspectiva da cruz da perdição. E a perspectiva da cruz da salvação. Tem 3 orações. Tem 3 pedidos, 3 missões. Há muita riqueza nesse diálogo que o evangelista Lucas relatou. Saibam que nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, evangelhos sinóticos, que trabalham a narrativa da vida de Cristo pela mesma ótica, e o evangelho de João. Todos eles falam alguma coisa da crucificação, mas Lucas, ele se deteve a narrar um diálogo assim riquíssimo que aconteceu na cruz, e eu quero falar com vocês sobre isso. Meus irmãos, nós temos uma cruz no centro. E por que Jesus está crucificado no centro? Ah, não, ele podia ficar na direita, na esquerda, lá para baixo, ou ter ficado sozinho, mas ele ficou no centro. A cruz do centro,
é porque esse homem realmente ele dividiu a história como ninguém. Ele é o marco divisor dos homens. Ele fez diferenciação. Subiu no madeiro o Redentor. Subiu na cruz o intercessor por excelência. Subiu na cruz o bom pastor, o justificador, o Cordeiro Imaculado, que se pôs no lugar de mim, de você, de todo pecador, para morrer a nossa morte. A morte era sua, meu irmão. A morte era minha. A morte era de Judas, de Barrabás. Aliás, tem uns nomes aí que colocam para os ladrões da cruz. Já ouviu essa, meu querido pesquisador Tiago? Né? Tem livros, eu acho que alguns que estão foram colacionados no cânone que existe na Igreja Católica. Um desses livros, acho que relata o nome para um desses ladrões, que ele coloca como Dimas. E um deles, e esse que é o Dimas, até foi colocado como santo. E, detalhe, tem um equívoco muito grande bem aí, que me permitam, com todo respeito, dizer. As pessoas chamam, não é mesmo, reverendo Antônio, de bom ladrão. Será que existe bom ladrão? Eu queria diferenciar para vocês umas coisas interessantes sobre essa questão do bom ladrão. Na narrativa bíblica, certo? Nós temos algumas palavras que foram escritas, até falaram aqui, quando a escrita do rei dos judeus vai em hebraico, vai no grego, vai escrito também na língua romana. Mas quando você tem uma descrição, principalmente em Mateus, eles usam 3 palavras gregas, meu querido reverendo Antônio. Cleptes, lestai e cacurgos. O que é cleptes e o que é cacurgos? É como se ele estivesse descrevendo malfeitores. A Bíblia já coloca no seu prefácio os 2 malfeitores. E cleptes e cacurgos, eles são para definir pessoas que são assim, salteadores, assaltantes, furtadores, exercem o crime de roubo, tal, se valem das coisas. Só que tem uma palavrinha diferente, que é utilizada para esses que estavam na cruz. Lestai. Lestai tem uma diferença interessante. Lestai é aquele que não somente comete o roubo, mas o comete com emprego de violência, grave ameaça, requinte de crueldade. É um homem violento, sanguinário. Então não tinha bom ladrão. Agora, eu queria dizer que tanto faz ser Dimas, qualquer um outro nome, poderia ser Saulo, poderia ser qualquer um de nós, Zeca. Todos nós estamos na mesma condição, pecadores, merecendo justamente aquele castigo. E Jesus ficou por nós. Não havia bom ladrão na cruz. Mas sabe o que é pior? Aquele que foi descrito como Barrabás era uma espécie de chefe do lestai. Era o pior de todos eles. Agora, Ana Lídia, vem a tua resposta. Por isso, 3 cruzes. Estava determinado, gente, que naquele momento ia morrer 3. Quais eram os 3? O ladrão que estava pela esquerda, o ladrão que estava na direita, e quem era o chefão do meio? Barrabás, gente. Ele era o chefe, e os outros 2 eram comparsas dele. Todos lestai. Todos praticavam crimes com requinte de crueldade. Não tem bom ladrão. Não tem bom ladrão. Não tem pecadinho e nem pecadão. Todo mundo muito mal. Pois é, meus irmãos.
eles não só escarneceram Jesus, como eles trocaram Jesus por Barrabás, o chefe dos lestai. Um cara que cometia crimes com requinte de crueldade. Mas há uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esses ladrões eram uma espécie de Robin Hood, meio que aí pelos cantos. Por quê? Porque eles se colocavam contra o Império Romano. Não gostavam dos impropérios, daquela forma aviltante com que eles pegavam os impostos. Então eles brigavam contra o Império Romano. Aí o plano terrível para matar Jesus. Tentaram colocar Jesus no mesmo balaio, na mesma natureza de crime que os lestai. Ó, tá vendo Barrabás? Tá vendo esse cidadão aí que está crucificado na esquerda e o da direita? Esse aí, ó, que vive pregando aí, ó, ele está dizendo que é o rei dos judeus. Vocês conseguiram entender agora onde é que os religiosos estavam querendo colocar Jesus? Contra o Império Romano. Olha só a perspicácia. Esse aí vai tomar teu lugar, viu, Herodes? Vai tomar tua cadeira, Pilatos. Está dizendo que é rei. Esse era o estratagema que eles arrumaram para colocar Jesus. Uma acusação falsa, minha irmã, porque o reino de Jesus é deste mundo. Jesus pediu, conclamou, exigiu o reino de Roma, minha irmã Temírios. Não fez isso. Então essa acusação é falsa. O maior erro judicial da história. Um homem sentenciado sem culpa. Mas eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que Jesus não foi crucificado pelos atos humanos. Ele não vai à cruz, ele não morre pelo meu e pelo seu pecado, porque nós fizemos isso exatamente para levá-lo. Não foi porque Judas foi ganancioso e o vendeu por moedas de prata. Ele não vai à cruz pela ganância de Judas e o seu mau caráter. Nem tampouco a inveja, a incredulidade, a cegueira, a vaidade, a soberba do povo judeu fizeram Jesus se apresentar pela morte. Nem mesmo a brutalidade dos açoites e da prisão efetuada pelos soldados romanos, ou ainda a covardia de Pilatos e Herodes, foram responsáveis por crucificar a Cristo. Exatamente pelos motivos que nós vimos nos versículos. Antes, o plano de redenção era predeterminado na eternidade por Deus. O fez moído como trigo, como pisada da uva seu sangue se fez, pronto para lavar o pecado. Jesus é a única salvação, único caminho para Deus, única esperança para o perdido. Meu irmão, eu e você temos duas formas de olhar para essa cruz de Cristo. Ou olhamos com um olhar de incredulidade, escárnio, blasfêmia, deboche, rebeldia, recalcitrância, perdição, condenação. Ou nós vamos olhar com um olhar de arrependimento, credulidade, oração, humildade, respeito, fé no reino de Deus e certeza da salvação. E aí eu faço um convite a você. Hoje é o dia da mesa disposta. Hoje é o dia da gente olhar para a cruz. Hoje é o dia de você ter no seu coração a certeza de que precisamos nos arrepender, de que precisamos crer no Senhor Jesus, de que precisamos orar com humildade, de que precisamos ter respeito pela história de Cristo, de que precisamos ter fé no único reino de verdade, que é o reino de Deus, e que precisamos demasiadamente da sua salvação. Meus irmãos, na cruz do centro, que é a cruz do Redentor, 3 palavras foram impactantes.
Quando Jesus diz em Lucas 23, 39 e 43, eu creio que nem está aí, Ana Paula, está meio apagado mesmo. Lucas 23, 39 a 43, houve o decreto da salvação. Palavra de salvação, porque Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Observem claramente que só uma pessoa poderia dizer isso. Alguém mais naquela cruz poderia dizer: você está salvo, seus pecados estão perdoados, ainda hoje você está comigo no paraíso. Ninguém poderia fazer. Só Jesus. Essa foi a palavra de salvação. Houve uma outra palavra, a palavra do perdão. Lucas 23, 34, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi uma oração de Cristo para o Pai. No meio de todo aquele escárnio, no meio de toda a blasfêmia, no meio de tudo aquilo, ele ainda pediu perdão. O detalhe é que a petição pelo perdão, meu querido presbítero Tiago, não é só meramente perdoa, absolve. Ele ainda põe um atenuante. Ele diz assim: não sabem o que fazem. É quase como se dissesse: eles não estão no seu perfeito juízo. Eles são inimputáveis. Está vendo como Jesus ama? Mas Deus tem um livro da vida, meu irmão. Ele sabe exatamente quem ele ia salvar. Qual é o meu desejo e o seu? É que o meu nome e o seu nome esteja escrito no livro da vida. Não só uma palavra de perdão, não só uma palavra de salvação. O interessante é que ele também ainda consegue pensar na provisão, no cuidado. Ele olhou para Maria lá embaixo, que alguns querem colocar um papel de divindade, de intercessora, de tanta coisa. Ele colocou e disse assim, ó, isso está escrito em João, já foi a narrativa da crucificação pelo evangelista João, 19, 25 a 27. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Ela estava ao lado do irmão de Jesus. E Jesus disse, ó, não vai ficar desamparada aí não. Sabe o que era João aí, gente? Era João, discípulo amado. O único discípulo, prestem atenção, que não foi martirizado. Ele é o único que não morre daquela forma terrível. Ele foi exilado na ilha de Patmos. E diz os registros históricos que Maria viveu com ele, e sob os cuidados dele. E Jesus ainda, naquela hora, agonizando completamente, ainda se lembrou da mãe. Mulher, ó, vai cuidar de ti aí, ó. Teu filho aí, ó, cuidar de ti. Jesus é assim. A cruz da redenção é esse espetáculo de paz, de redenção, de salvação, de afeição. Mas aí tem duas outras. A cruz da incredulidade, agora. Nessa cruz da incredulidade, muitas pessoas poderiam subir nesse madeiro. São exatamente aqueles que proferem palavras que refletem uma proposta diabólica. Esses cleptas, cacurgos, lestai, tantos outros crimes que são cometidos por essas pessoas, são os mesmos nossos. Nós não somos diferentes dele. Todo pecado faz distância, separação, quebra a comunhão nossa para com Deus. Palavras que jamais deveriam ter sido ditas no Calvário. Jamais deveriam ter sido ditas nessa cruz da incredulidade. Mateus 27, 25, esse deve estar apagado. Mateus 27, 25.
E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Meus irmãos, isso era Pilatos. Olha o que diz bem ali, ó. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: eu Pilatãos aqui, ó, estou inocente do sangue desse justo. Fique essa bomba para vocês, meu irmão. Aí, olha o que os judeus tiveram a coragem de dizer. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Eles não só pediram a sentença para eles, como condenaram a geração para frente. E aí fica para a gente refletir. Que povo sofrido, meu irmão. O povo que sofre é esse povo judeu. Não tem sossego, meu irmão. Não tem sossego. Faixa de Gaza, disputa Jerusalém, Holocausto, Hitler. Meu Jesus, é muita condenação. Pediram, não pediram? Não dá para falar essas coisas. Quem fala está na cruz da incredulidade. Outra. Olha essa daqui, Mateus 27, 40. Tem aí também, não? Ó tu, que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, e desce da cruz. E desce da cruz. Meus irmãos, vocês não conseguiram perceber que aí há um plano diabólico? Para a pessoa dizer assim, ó, se tu é filho de Deus, a gente quer até crente. Vamos fazer um acordo. Se tu descer dessa cruz aí, tu vai mostrar que tu é filho de Deus. Eu vou perguntar uma coisa muito simples para vocês. A quem interessava que Jesus não morresse naquela cruz? Hein? Ao inferno, ao diabo. É ele que não queria que Jesus morresse por mim e por você. Então, quando o cara faz uma proposta dessa, não só ela é indecente, Ilse, ela é diabólica. Desce daí, meu querido, desce daí, tu não é o rei? Qual é a diferença de desce daí dessa cruz para lá no deserto? Quando ele disse, ó, se prostraram, me adorares, tudo isso é teu. Está vendo? Todo o tempo a tentação de Cristo era para tirar do Calvário, para tirar da morte. Mais uma, Lucas 23, 39. Agora olhando para o texto. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Agora nós vamos entrar num diálogo. Eu não vou nem me permitir classificar quem estava na direita ou esquerda, exatamente para me poupar de qualquer outra coisa. Até mesmo porque a Bíblia diz que foi um dos malfeitores, não classificou o lugar que ele estava lá na cruz. Então não interessa. O que interessa é que um deles pegou e fez isso aqui, ó. Ó Jesus, eu já estou quebrado aqui junto contigo, mas eu tenho uma proposta para ti. Se tu descer daí, certo? Descer daí, já que tu diz não és o Cristo, essa pergunta é uma pergunta retórica. Não és tu o Cristo? Ó, a interrogação, ele está dizendo assim, não é tu que está dizendo? No fundo ele está dizendo, tu é um mentiroso. Está blasfemando. Salva-te a ti mesmo e a nós também. A verdade é que se você trocar isso aqui pelo plano da redenção eterna, você encontra tudo errado. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, não és tu o Cristo? A pergunta é de quem não crê que ele é o Cristo. Incrédulo, salva-te a ti mesmo. Não, eu não posso descer para me salvar. É exatamente o contrário, eu tenho que morrer para te salvar. Então essa é uma proposta diabólica também. Meus irmãos,
Até conversava com o reverendo Antônio um pouco antes. Mateus 12:31 diz assim: por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nesse momento da crucificação, o Espírito Santo atuou. Não é verdade, meus queridos? Uma pessoa foi salva. Uma pessoa se arrependeu. E se uma pessoa se arrepende, quem é que converte o pecador? Convence o pecador do pecado e do juízo? O Espírito Santo. E como que você diz no ato da cruz: não és tu o Cristo? Desces daí, salva-te a ti mesmo e a mim também. Se isso não for blasfêmia contra o Espírito Santo, é o quê? Meus irmãos, João 3,18, não é o famoso 3,16, 3,18. Quem nele crê, não será julgado. Quem não crê, já está julgado, consequentemente, condenado. Era o que aconteceu com esse ladrão da incredulidade. Ele não creu. Ele não creu. Amados irmãos, é terrível a percepção da incredulidade. Nós não podemos estar sob a mesma sentença de Cristo e não se sensibilizar a ponto de que era nós que merecíamos aquela crucificação. Isso foi percebido exatamente pela terceira cruz. E é essa cruz que eu quero encerrar falando para vocês. Vimos a cruz da redenção, a cruz do Redentor, vimos a cruz do incrédulo. Eu queria falar para vocês da cruz do arrependimento. O que foi este ladrão quando ele começa a falar na cruz? Eu queria lembrar para vocês que no livro de Mateus, você tem Mateus 27. Essa é a descrição da crucificação pelo evangelista Mateus. Quando você vai em 27, 43 e 44, ele diz assim: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse, tu disseste, viu Jesus, que tu era filho de Deus. E para trás tem todo o escárnio. Tu não és o rei dos judeus, não é isso. Escarneceram demais. Quando chega no 44, olhem para a Bíblia de vocês. Mateus 27, 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões da cruz. Os dois lançaram os mesmos impropérios. Não tinha ladrão bom e ladrão ruim. Os dois pecavam contra Cristo. Os dois não acreditavam. Só tem um detalhe. Quando você chega na descrição de Lucas, você está diante da atuação do Espírito Santo. Naquele momento, diante da presença de Cristo, todo eleito faz como os hinos que a gente cantou aqui. É a luz que ilumina o caminho da salvação. Você não resiste. O eleito de Deus não resiste à presença de Cristo. O ladrão que ia se arrepender foi salvo na eternidade. E foi nessa hora que ele fez mais coisas do que muito crente em 30, 40, 50, 60 anos de banco de igreja. É bom que a gente pense sobre isso. Porque tem gente que diz assim: eu vou tomar uma água que eu estou demais. Tem gente que diz assim: Paz, o ladrão da cruz, ele foi salvo, não fez coisa nenhuma. Jesus olhou para ele e disse:
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Rapaz, esse cara é muito sortudo, né? Muito afortunado. Eu queria falar para vocês o que esse homem fez. Prestem minha atenção. Acompanha comigo só agora. Mateus 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e à sua esquerda. Pulem para o 39. Aí ele diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Isso estava na cruz da perdição que nós lemos. Aí vem o 40. Lucas 23, 40. Vocês poderiam ler comigo Lucas 23, 40? Leiamos. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Meus irmãos, vocês olhem que a blasfêmia foi cometida no verso 39. O cara tentou demover a Cristo do seu plano de redenção. Sai daí, da cruz, não morre não. O cara imediatamente interpelou. Epa, rapaz, o que é isso, cara? Nem ao menos temes a Deus. Ele já reconheceu, bem aí, que é necessário temer, e depois reconheceu que Cristo era Deus. Vocês olharam duas coisas? Agora preste atenção que nós lemos em Mateus que esse mesmo, atrás, estava lançando os mesmos impropérios. E agora ele se converte. Agora o Espírito Santo está convencendo ele do pecado e do juízo. Agora eu te pergunto o seguinte: quantas vezes você está vendo alguém falar impropérios, blasfêmios, absurdos de Deus, e você, fecha sua boquinha? Porque é preciso ser politicamente correto. Porque eu não posso perder meu emprego. Porque eu não quero arrumar confusão na festa de família. Porque eu não quero isso, aquilo, outro. E eu não estou incentivando ninguém a sair por aí chutando o balde, não. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo é Ele quem nos orienta. É Ele quem nos ilumina. É Ele que nos ajuda a falar na hora certa. Oremos ao Senhor para que Ele nos ajude a fazer como esse cara fez. Porque bem naquela hora ele interpelou. E era fácil interpelar ou eles eram comparsas? Epa, quem é tu? Está me interpelando por quê? Nós fizemos as mesmas coisas, nós estávamos juntos nos crimes todos. Não tem autoridade para falar, não. Só que agora ele já estava sob a autoridade do Espírito Santo. Ele interpelou o pecado. Agora, meus irmãos, a grande verdade é que essa cruz do arrependimento é primeiramente um lugar de confronto. Você está confrontando o pecado? Você está confrontando o malfeitor? Você está dizendo para a pessoa temer a Deus? Você está dizendo para si mesmo temer a Deus? Porque as pessoas agem como se Deus não existisse. Tem pessoas que temem até os colegas, mas não temem a Deus que está lá em cima vendo tudo. Pai, eu nem vou fazer isso nada aqui na faculdade, porque Ilse trabalha comigo, e aí ela pode ver. Pior do que Ilse é quem? Tem muita gente brincando e não reconhecendo que deve temer a Deus. Esse ladrão aí, que não tem nada de bom, mas se arrependeu, temeu ao Senhor e conclamou o outro a temer. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Ele diz no 41, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Meus irmãos, se a cruz do arrependimento é um lugar de confronto, eu quero dizer para vocês que também é um lugar de autoconhecimento. Lucas 23, 41, ele diz: a nós, na verdade, com justiça estamos aqui.
recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Aí você está confessando. Olha o caminho da salvação se desenhando, meu presbítero Tiago. O cara está confrontando o pecado, está rejeitando o lugar do pecado. Eu não quero mais isso, eu não vou mais blasfemar contra, não vou mais falar nada contra esse homem. Esse homem verdadeiramente é Deus. Você deveria se envergonhar e temer, porque eu já estou temendo. Olha o pecador se arrependendo. Aí ele vem, não só ele confronta, como agora ele se autoconhece. Porque ele diz no 41, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Agora, se a cruz do arrependimento é lugar de confronto, lugar de autoconhecimento, essa cruz também mostra um lugar de conhecimento que vem do alto. Entenderam? Confrontou, se autoconheceu e agora conhece o alto. Porque ele disse o quê? Este nenhum mal fez. Ou seja, naquele momento, aquele ladrão estava reconhecendo a inocência de Cristo, que não merecia morrer. Mas o detalhe, né, gente? Ele sabe que Jesus ia morrer por ele. Olha só. Rapaz, nós estamos sob igual sentença. Agora nós merecemos, ele não. Ou seja, ele está morrendo a nossa morte. Meus irmãos, a cruz do arrependimento é lugar de confronto, é lugar de autoconhecimento, é lugar de conhecimento que vem do alto, e é lugar de crença no reino de Deus. Olha só, gente, Lucas 23, 42. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha só, gente, prestem atenção à força dessa expressão. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nesse momento ele está reconhecendo que Jesus tem um reino, que esse reino não é lá. Ele não disse: lembra-te de mim quando tu sentar na cadeira de Herodes. Lembra-te de mim quando tu sentar lá em Pilatos, quando tu for o rei de Roma. Não disse isso não. Ele reconhece o reino espiritual. Minha irmã temida, ele reconhece que o reino de Deus está em outro lugar, é na eternidade. Coisa que ninguém fez. Pode olhar no relato de Mateus, no relato de Lucas, de Marcos, de João. Todos desdenham desse reinado de Jesus. Aliás, escrevem como acusação na cabeça de Cristo: Rei dos judeus. Ou seja, estão escarnecendo. Não acredito no reino. Aquele ladrão acreditou no reino. Lembra-te de mim quando vires no teu reino. Crer no reino de Deus é certeza de que esse reinado, nós somos súditos e haveremos de reinar com ele um dia. Louvado seja Deus por isso. A cruz do arrependimento é lugar de confronto. A cruz do arrependimento é lugar de autoconhecimento. A cruz do arrependimento é lugar de conhecimento que vem do alto. A cruz do arrependimento é lugar de crer no reino de Deus. E a cruz do arrependimento é lugar de experimentar a salvação. Lucas 23, 43. Olha o que se escuta quando você sobe no madeiro, pega a sua cruz e se arrepende. Leia comigo, Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, é isso que a gente quer ouvir. Aliás, talvez tenha gente que nem sabe que precisa ouvir. Mas o Senhor Jesus, ele é o marco divisor dos homens. Ele foi pregado na cruz do meio, exatamente por isso, porque ele faz distinção entre os ímpios e os redimidos. Ele faz distinção entre crédulos e incrédulos. Ele faz distinção entre pecadores e justificados. Ele faz distinção entre o pecador que crê e o pecador que não crê. Tanto faz ser ladrão da cruz, se é o publicano pecador como Zaqueu,
Será tantos homens na Bíblia que a gente viu que a mão do Senhor mudou. São só exemplos. A cruz é só uma significação da história da humanidade. Diante de Cristo, ou você assume a cruz da incredulidade, ou você encampa a cruz do arrependimento. Sabendo nós que a cruz do arrependimento é lugar de confronto do pecado. Confronte o seu e de todos que envergonharem o nome de Cristo. É lugar de autoconhecimento. Saiba o que você é capaz de fazer. O ladrão da cruz soube exatamente o que ele fez e disse: nós efetivamente estamos pagando pelos nossos erros. Este nenhum mal fez, conhecimento que vem do alto. Não só autoconhecimento, mas conhecimento que vem do alto. Lembra-te de mim, Senhor Jesus, quando vieres no teu reino. É lugar de conhecimento do reino de Deus. Existe só um reino. Esses somos súditos. E não só é lugar de confronto, autoconhecimento, conhecimento que vem do alto, crença no reino de Deus, mas é lugar da certeza da salvação. Porque da mesma forma que aquele ladrão ouviu na cruz, ainda hoje estarás no paraíso. Essa é a verdade que ele está dizendo para nós hoje. Está dizendo para mim, para você, e já disse na eternidade. Nós estaremos com Cristo no paraíso, em glória para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.